Mais uma vez o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Como que pode a arbitragem desse jogo não ver que naquele lance da dividida do Gustavo Henrique com o jogador flamenguista, que é o Plata, né? O jogador do Flamengo toca por último na bola, a bola sai, como você tá vendo aí no lance, tá passando aí para você analisar. E simplesmente, cara, o juiz o bandeirinha deu lateral pro Flamengo, né? Um lance polêmico, na minha opinião, o Corinthians foi prejudicado. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre essa partida do Corinthians contra o Flamengo, que foi prejudicado sim, e não é a primeira vez que isso acontece quando se trata de Flamengo, Palmeiras. Nós vamos analisar isso juntos, vamos analisar um pouco como foi a partida. Bora pra vinheta e depois na sequência nós vamos falar sobre essa polêmica aí que tá realmente deixando todo o corintiano revoltado com essa arbitragem. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, mais uma vez o nosso poderoso Timão sendo garfiado em plena Neoquímica Arena nessa partida contra o Flamengo, na derrota corintiana contra o Flamengo. Na minha opinião, o Corinthians não mereceu a derrota, porque no primeiro tempo esmagou o Flamengo, apertou o Flamengo, poderia ter feito 2-3-0, como todo mundo viu aí na partida. Infelizmente, Yuri Alberto mais uma vez fazendo cagada no jogo, né? Como pode perder aquele gol que ele chuta em cima do goleiro Rossi, cara? Como pode aquele lance que ele tá de cara com o goleiro, que ele podia dar uma cavadinha, aí ele podia dar uma cavadinha por cima do goleiro e poderia ter feito o primeiro gol do Corinthians, ou até o segundo, porque perdeu o pênalti, né? Como tá aí todo mundo comentando. Mas o que realmente está gerando revolta nas redes sociais, o que realmente está gerando revolta é o Corinthians ser prejudicado nessa partida mais uma vez. Eu vou passar aqui um pedacinho do craque Neto, que comentou também sobre esse roubo na cara dura que o Corinthians recebeu contra o Flamengo, mais uma vez sendo prejudicado diante do Flamengo. É Flamengo e Palmeiras, sempre contra Flamengo e contra Palmeiras essas coisas acabam acontecendo. Vamos ver aí o que o Neto falou aí depois da partida sobre essa polêmica aí. Vamos lá então, para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Craquilhenta, há uma reclamação assim, monstruosa em relação ao lance do gol, né? A verdade, para mim, foi lateral pro Corinthians e não lateral para a equipe do Flamengo. A televisão tá mostrando, e aí sai o segundo gol, foi claro. Realmente claro, meter a mão no Corinthians, mais uma vez, lateral pro Corinthians, só que o VAR não pode entrar nesse tipo de jogada, pelo menos o que estão falando. E aí o Flamengo ganha o jogo de 2-1, o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente, Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu, e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso. Mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo que saiu o gol, foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance, e agora o Corinthians briga para não cair, porque tá com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians. Isso aí é uma coisa horrível, esses 3 pontos que perdeu dentro de... Realmente é revoltante, né, cara, que o Corinthians sendo prejudicado em plena Neoquímica Arena. É inaceitável, cara. Não dá pra você, corintiano, e você que é flamenguista, que tá tirando sarro do Corinthians, tranquilo, faz parte, né, da zoeira. Mas, cara, o Corinthians não mereceu perder essa partida. Não mereceu, cara. Não mereceu perder. Jogou o primeiro tempo muito melhor que o Flamengo. O segundo tempo entrou totalmente desconectado o Corinthians. O segundo tempo foi horroroso do Corinthians, né? Mas o primeiro tempo, o Corinthians foi muito superior ao Flamengo. E mais, eu vou dizer mais a você, torcedor corintiano. O que aconteceu? O que realmente aconteceu aí nesse jogo, nessa partida, que nos deixou mais revoltado ainda, cara? É o seguinte: o cara toca na bola por último, ali do lado do lance, aí como você está vendo no lance aí,
Do lado ali tava o Dorival Júnior, o Dorival Júnior ainda levantou os braços reclamando ali, cara, que foi tocado por último no jogador do Flamengo. E, né, rapidamente ali o Plata cobra o lateral e o Corinthians toma o segundo gol injusto. O Corinthians foi garfiado, o Corinthians foi roubado, é revoltante e a diretoria do Corinthians tem que partir pra cima, meu amigo, tem que partir pra cima, não tem que ficar deixar aí que isso se repita, cara, não pode deixar isso se repetir. Vamos ver aí que o Ranieri disse também depois da partida, também ele confirma isso, né? Que o jogador tocou por último na bola. Um lance desse deveria ter chamado o VAR deveria ter interferido nesse lance aí, cara, porque foi um lance de gol do Flamengo, onde o Flamengo fez o segundo gol e deveria ser anulado esse gol, né? Mas vamos ver o que o Ranieri disse aí. Eu acho que não passa somente por aí, mas eu acho que é um ponto crucial para a derrota da gente hoje. Eu acho que a gente foi prejudicado sim, eu acho que o lateral era nosso. Eu revi o lance várias vezes e para mim o lateral é nosso. O fato dele ter dado lateral para o Flamengo, ter batido rápido e ter pegado a nossa defesa exposta prejudicou a gente. Foi gol. Muito se deu por causa do lateral. Eu acho que o lateral era sim nosso, mas a gente não pode colocar a culpa nisso aí. A gente teve chance para vencer o jogo. Eu sei que foi um ponto alto da partida, foi um ponto crucial, mas não somente por isso a gente perdeu o jogo. Eu acho que é importante dizer isso. Eu sei que depois vai viralizar, vão cortar e dizer que eu coloquei a derrota na culpa do lateral, mas eu não me importo. Eu acho que a gente poderia sim ter saído com triunfo hoje, ter vencido o jogo já no primeiro tempo, mas não aconteceu e infelizmente é o Campeonato Brasileiro. Acho que a arbitragem foi boa, tá? Lances que eles deram para nós, falta para nós, eles deram para eles, que eles não deram para nós, eles não deram para eles. Acho que a arbitragem foi boa. Não estou aqui dizendo que foi ruim, mas eu acho que no lateral ali erraram. Era lateral nosso e deu gol dos caras. Você acha que... Inaceitável. Tá todo mundo criticando o Yuri Alberto, tá todo mundo revoltado aí com o time corintiano por ter perdido essa partida, mas eu tô visualizando uma outra visão, cara. Porque o Corinthians foi prejudicado mesmo nessa partida. Se terminasse o jogo 1-1, seria honesto para uma partida como essa, pela intensidade que foi. O Flamengo teve um momento de superioridade na partida, mas se você for parar para analisar os melhores momentos, você vai ver que o Flamengo chutou 2 vezes no gol e as 2 vezes foi gol, praticamente. Não teve outras lances assim de gol perdido do Flamengo, tá ligado? Então, cara, o Corinthians sai prejudicado. Triste foi ver essa derrota do Corinthians, tomar um gol irregular desse, né? Tudo bem, a torcida pode ter razão de estar criticando agora, crucificando, né, vamos dizer assim, o Yuri Alberto, né, eu até concordo, né, com essa revolta contra o jogador, cara, mas não tem como não se revoltar, mano, não tem como não se revoltar com essa arbitragem mais uma vez garfiando na cara dura o Corinthians, cara. Não é o primeiro, não é o segundo jogo que o Corinthians é garfiado, que é roubado, né? Eu não sei quantos jogos, se for somar aí quantos jogos que o Corinthians foi roubado. É uma vergonha essa arbitragem brasileira, é uma vergonha, cara, é uma vergonha. E esse árbitro de hoje, cara, é um árbitro da FIFA, velho. É isso que é mais revoltante, galera. O cara é da FIFA, tá ligado? O cara é da FIFA. E simplesmente, cara, o cara simplesmente meteu o louco, velho. Meteu o louco no Corinthians, né? O cara da FIFA, mano. É inacreditável, cara. Um cara da FIFA fazendo isso com o nosso poderoso timão aí. E eu tô triste, revoltado com a derrota do corintiano. E é preocupante que o Corinthians agora cai um pouco mais na tabela, cai na tabela. E pode perigar ali a zona da degola, né, cara? Então, isso aí também é muito preocupante. Olha só, vamos ver como é que foi o jogo mais ou menos aqui, ó. O Corinthians teve 16 chutes, e desses 16 chutes, 5 foi pro gol, tá? Chutou 16 vezes contra o Flamengo, mais 5 que foram pro gol, além do pênalti perdido do Yuri Alberto, além também daquele outro lance que ele perdeu de cara com
com o goleiro, e mais 3 lances lá, perdido, uma na trave também, que ele chutou na trave antes de sair o pênalti contra o Breno Bidon. E o Flamengo, cara, olha só, o Flamengo chutou 13 vezes em direção ao gol. Aliás, chutou 13 vezes contra o Corinthians. Mas desses 13 chutes que o Flamengo deu, apenas 2 foram ao gol, que foi os 2 gols do Flamengo. É inacreditável, cara, o Corinthians perder essa partida, né? Posse de bola, o Corinthians teve 48%, como você está vendo aí, contra 52% da equipe flamenguista. Então o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola contra o Corinthians, tocou melhor a bola contra o Corinthians, teve 438 passes o Flamengo contra 409, foi superior nos passes de bola também. Na precisão, o Flamengo foi inferior ao Corinthians. O Corinthians teve 81%, como você está vendo aí, contra 80% do Flamengo. Então o Corinthians aí teve na precisão de passe melhor que o Flamengo. E tem gente dizendo que o Flamengo passeou em cima do Corinthians. Eu vi uns babaca aí, comentaristas falando, os anti-corintianos, dizendo que o Flamengo dominou a partida no segundo tempo. Não teve isso não, cara. Teve um domínio sim em algum momento e outro ali da partida. Mas para você ver aqui na precisão de passe, ele teve 81% de precisão contra 80% do Flamengo. Então não teve esse domínio não. Foi um jogo muito equilibrado. O primeiro tempo sim, o Corinthians massacrou o Flamengo, sufocou o Flamengo. Poderia ter ganho de 2-3-0 e liquidado a partida já no primeiro tempo, coisa que infelizmente não acabou acontecendo. E faltas aqui, 16 para o Corinthians contra 21 do Flamengo. Então o Flamengo cometeu mais faltas, foi mais faltoso contra o Corinthians aí. Não tivemos cartão vermelho, tivemos nenhum impedimento. Olha, engraçado, cara, um jogo sem impedimento. Então pra você ver a intensidade desse jogo, né? Não teve nenhum impedimento. E escanteio foram 5 do Corinthians contra 3 do Flamengo. Então até no escanteio o Corinthians teve mais que o Flamengo. O Flamengo fica isolado agora na tabela, na liderança, né, do brasileiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro ainda e um jogo a mais que o Palmeiras. Então tá 4 pontos do Cruzeiro agora e 5 pontos do Palmeiras, que caiu para a terceira colocação porque perdeu para o Bahia. E o Corinthians cai feio na tabela. Com 29 pontos o Corinthians agora. Meu Deus, cara. Salvem o Corinthians. 29 pontos em 25 jogos. E aí, cara, é o seguinte, é que o Juventude tem 5... Não, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. 7 pontos atrás, né? O Juventude está 7 pontos atrás do Corinthians com um jogo a menos, né? Tá um pouco longe, assim, podemos dizer, mas não dá para confiar muito, porque o Corinthians tem jogos a mais, né? Que, por exemplo, quase todos os outros times aqui, cara. É vergonhoso a situação corintiana, é polêmica, é um monte de situações ruins acontecendo no nosso glorioso timão. Esse Pinóquio aí, que entrou de presidente no Corinthians também, misericórdia, o cara não pagou ninguém, velho. Pagou só o Hugo Souza e o Mateuzinho não pagou mais ninguém, cara. E o Corinthians já tem um transfer ban, pode ter mais um, Ih, cara, é tanta coisa acontecendo no Corinthians e é revoltante, né, cara? É revoltante. Isso tudo acaba entrando dentro do jogo, né, dos jogadores, a mentalidade dos jogadores, né? O Yuri Alberto, cara, precisa urgentemente aí melhorar a sua parte mental. Ficar chorando, parece uma criança lá depois que fez o gol. Isso, cara, é umas coisas assim que não dá para aceitar no Corinthians. Corinthians é garra, é sangue no olho, é o cara jogar machucado. Isso é Corinthians, não é ficar chorando, cara. Tudo bem, se emocionou, faz parte do ser humano, tá tudo bem. Não tô aqui também criticando isso. Mas, cara, o Corinthians precisa de jogador raçudo, velho. Jogador que jogue com raça, que se doe dentro de campo, né? Coisa que a gente vê alguns jogadores não acontecer. Mas, na minha opinião, o Corinthians foi prejudicado, não mereceu essa derrota, foi roubado na cara dura e mais uma vez contra o Flamengo. Mais um jogo contra o Flamengo. Muita gente está criticando o Corinthians, muita gente está metendo pau nos jogadores do Corinthians, mas está esquecendo que o Corinthians não era para ter perdido essa partida mesmo. E é isso que a gente fica mais chateado. Mas e você, corintiano? O importante é você. Eu tô dando minha opinião aqui, tô desabafando, mas o importante é você dar a sua opinião, o seu comentário. Deixa aqui embaixo o seu comentário,
porque o mais importante é o seu comentário aqui. Vamos debater sobre esse jogo. Você concorda que o Corinthians foi roubado? Ou o Corinthians não jogou como deveria e por isso perdeu? Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, dá o joinha, hype aí também para poder contribuir, melhorar a divulgação, o YouTube divulgar melhor o nosso conteúdo. E cara, o negócio é levantar a cabeça e continuar focado nos próximos jogos. Agora é contra o Internacional em Porto Alegre. Ei, Corinthians, hein? Vai, Corinthians! Até o próximo vídeo, família.